Você acredita que duas pessoas podem se apaixonar, mesmo vivendo em anos diferentes? Essa é a história de Kate e Alex. O tempo e a solidão. Dois mundos separados por 2 anos. Era uma casa à beira de um lago, silenciosa, isolada, envolta por árvores, água e lembranças. Uma casa que parecia guardar segredos nas paredes de vidro, como se o tempo ali não seguisse as mesmas regras do resto do mundo. Kate Forster, uma médica dedicada, decide deixar aquela casa. O lugar era bonito, sim, mas carregava um vazio. Algo a fazia sentir que aquele espaço, por mais belo que fosse, não era seu lar. Antes de partir, ela deixa uma carta na caixa de correio. Um simples bilhete pedindo que o novo morador encaminhe qualquer correspondência para seu novo endereço em Chicago. Nada além disso. Mas do outro lado da linha do tempo, em 2004, 2 anos antes do momento de Kate, Alex Weiler chega à mesma casa do lago. Ele é arquiteto, sensível, introspectivo. A casa tem um significado especial para ele. Foi projetada por seu próprio pai, um renomado arquiteto frio e ausente. Alex vê naquela estrutura mais do que vidro e madeira. Ele vê memórias mal resolvidas, ressentimentos não ditos e, ao mesmo tempo, uma beleza inegável. Ao abrir a caixa de correio, Alex encontra a carta deixada por Kate. Mas há algo errado. A data. O conteúdo. Ela fala de marcas que ainda não existem, de um cão que ele ainda não conhece, de uma árvore que ainda não foi plantada. Confuso, Alex responde: "Deixa sua própria carta." E, para sua surpresa, ela responde de volta. As cartas continuam. E, aos poucos, Kate e Alex percebem. Estão separados por 2 anos. Ela vive em 2006. Ele, em 2004. O impossível havia se instalado entre eles. E, ao mesmo tempo, algo inexplicável os ligava. Não se viam, não se tocavam, mas havia uma presença constante entre cada envelope trocado. E assim começa essa história de amor rara. Um romance sem toques, sem encontros, mas cheio de palavras, conexões e esperanças. 2 corações solitários, uma casa no lago como elo, e o tempo como o maior obstáculo, ou talvez o maior aliado. No início eram apenas bilhetes, coisas simples, quase casuais. Anotações sobre reformas na casa, livros esquecidos, árvores que deveriam, ou não, estar no lugar. Mas à medida que as cartas cruzavam a caixa de correio mágica, elas deixavam de ser apenas mensagens e se tornavam confissões. Kate falava sobre seus plantões no hospital, sobre a solidão barulhenta da cidade grande e o quanto sentia falta de algo que não sabia nomear. Alex respondia com relatos de arquitetura, de desenhos deixados pelo pai e do silêncio que preenchia seus dias, como se ele vivesse dentro de um esboço inacabado. Eles riam juntos, mesmo separados por 2 anos. Lamentavam perdas, mesmo sem nunca terem se tocado. O que era impossível no mundo físico acontecia com leveza através das palavras. E como acontece com todo amor que nasce do profundo, eles começaram a esperar. Cada carta nova era como um suspiro, uma janela aberta, uma lembrança de que, em algum ponto do tempo, havia alguém que os enxergava por dentro. O tempo, que antes era obstáculo, virou parte do romance. Eles dançavam entre os dias, costurando sentimentos com palavras, como quem constrói um lar sem precisar de paredes. E então começou a doer, porque quanto mais eles se conheciam, mais o desejo de estarem juntos crescia. Como suportar o amor que não cabe no tempo? Como esperar alguém que vive no passado ou no futuro? Eles tentam marcar um encontro, um dia, uma hora, um local. Mas algo não dá certo. O tempo prega peças. E no fundo, cada um se pergunta: será mesmo real? Será que alguém acreditaria que 2 pessoas estão se amando através de anos de distância, com uma casa e uma caixa de correio como únicas testemunhas? Mas ainda assim, eles continuam escrevendo, porque o que nasce verdadeiro não se mede em dias ou em calendários. O amor deles crescia nas entrelinhas, nos silêncios compartilhados, nas palavras que nunca envelheciam. Eles estavam apaixonados, perdidamente, inevitavelmente. E a casa do lago assistia tudo, o peso do impossível. Quando o amor encontra um obstáculo. A caixa de correio continuava sendo o elo, mas agora ela parecia pequena demais para conter tanto sentimento.
As cartas estavam cheias de urgência, de um amor que crescia rápido demais para caber nas palavras. Eles já não queriam apenas conversar, queriam se ver. Queriam provar, com os olhos e o toque, que tudo aquilo era real. E então surge a ideia: marcar um encontro no tempo. Kate propõe um local, uma data. 2 anos atrás para ele, o presente para ela. Um restaurante, no centro da cidade. Uma chance, uma esperança. Alex sorri. Promete que estará lá. Com o coração acelerado, ele se prepara para esse momento que pode mudar tudo. Kate espera. Sentada à mesa, o olhar se perde entre os rostos, procurando aquele que ela ainda não conhece, mas que sente como se já fosse parte dela. As horas passam, e ele não aparece. O coração dela desaba em silêncio, como se o mundo de repente tivesse lembrado que eles pertencem a tempos diferentes. Como se a mágica tivesse um limite, e o amor, um prazo. Kate escreve uma carta amarga. Diz que precisa seguir. Diz que não pode mais viver presa ao passado. Mesmo que o passado tenha nome, alma e sentimento. Ela se despede. Fecha o ciclo. Tenta voltar à vida que tinha antes. Mas algo nela já não cabe mais nesse mundo comum. Enquanto isso, Alex também sente a dor. Ele não sabe o que deu errado, mas aceita o silêncio. E ainda assim, continua amando. As estações mudam. As cartas param. A casa do lago volta a ficar vazia. Mas não é mais a mesma, porque dentro de suas paredes de vidro ainda ecoa o que foi escrito com tanta entrega. E então, algo acontece. Kate vê algo no presente, que pertence ao passado de Alex. Um detalhe, um nome, uma lembrança que não deveria existir, mas está ali. Uma suspeita nasce. E com ela, a dúvida mais importante de todas. E se ele não apareceu naquele dia? Porque algo terrível aconteceu. Às vezes, o tempo não responde, mas deixa pistas. Kate tenta seguir com a vida, mas mesmo distante das cartas, ela começa a notar pequenas coincidências, vestígios do passado que ainda ecoam no presente. Ela se lembra de um homem que tentou ajudá-la um dia, um estranho, um gesto gentil, alguém que apareceu, ofereceu conforto e desapareceu. Na época, ela não deu importância, mas agora, aquela lembrança retorna com um peso novo. E então, ela vê uma assinatura, um nome, Alex Wyler. O choque é instantâneo. Ela corre para tentar entender, vasculha registros, junta as peças. E é nesse momento que a linha entre o amor e o desespero se desfaz, porque Kate descobre algo que muda tudo. Alex pode estar morto. E pior, pode ter morrido no mesmo dia em que deveriam se encontrar. Um acidente, um atropelamento, um homem que esperava alguém que nunca chegou e foi embora para sempre. É aí que o tempo, que parecia obstáculo, se transforma em oportunidade, em urgência. Kate corre de volta à casa do lago, escreve uma última carta, mas dessa vez não é uma carta de amor, é uma súplica. Ela implora para que ele não vá ao encontro, para que ele espere, para que ele confie no tempo, porque o amor deles ainda não terminou. A carta é colocada na caixa. O coração dela bate acelerado, lágrimas nos olhos, medo no peito, porque agora tudo depende de uma carta chegar a tempo. E do outro lado, em 2004, Alex lê, entende e muda o rumo da própria história. Silêncio. O lago está calmo. A casa vazia. O tempo parece parar. Kate espera. E então, ela o vê. Ele caminha devagar. Os olhos dela se enchem. O impossível se curva diante do amor. Alex está vivo. E diante dela. Eles finalmente se tocam, se veem, se amam, na mesma linha do tempo. Porque quando é amor de verdade, o tempo não separa. Ele protege. Ele espera. Ele entrega no momento certo. A casa do lago sempre esteve lá. Silenciosa, imóvel, testemunha de 2 vidas que caminharam por tempos diferentes, mas guiadas pela mesma direção. O amor. Ela viu o vazio, a solidão, as cartas, a esperança que se construiu palavra por palavra. Agora, ela vê o reencontro. 2 corações que finalmente batem juntos, não mais separados por datas, relógios ou calendários. O tempo, que antes era uma muralha, agora se tornou ponte. Kate e Alex se encontram, sem pressa, sem medo. O toque que tantas vezes foi apenas imaginado,
agora é real. O olhar que antes era descrito em letras, agora é vivo. Eles estão ali, diante do lago calmo, com a casa refletida na água como um espelho do que resistiu. Um amor que nasceu do improvável, sobreviveu ao impossível e floresceu no invisível. E talvez essa seja a verdadeira lição da Casa do Lago, que o tempo nem sempre corre contra nós. Às vezes ele está só nos ensinando a esperar, a confiar, a reconhecer o que realmente importa. A casa segue ali, mas agora não está mais vazia. Está cheia de presença, de vida, de amor. Um amor que não se explica, que não segue lógica, mas que pulsa com verdade. Porque quando dois corações se encontram, não importa o ano, o dia ou o minuto exato. O que importa é que eles se reconheceram. E isso nem o tempo é capaz de apagar. A Casa do Lago é mais do que um romance sobre cartas e relógios. É sobre acreditar que o amor é capaz de atravessar distâncias invisíveis. Sobre confiar que, mesmo quando tudo parece fora de sincronia, o que é verdadeiro sempre encontra seu tempo certo. Se esse amor te emocionou, comenta com um coração nos comentários. E claro, inscreva-se no canal para receber mais resumos narrados como esse, cheios de poesia, cinema e sentimento.